E Olá, tudo bem-vinda, bem? professora Miriam, tudo bom? E você? Tudo bem, e você, Carla? Tô Tô baixinho bem, aqui, muito do jeito que obrigada eu por pus o ter telefone, aceitado vou o ver se nosso eu consigo convite. subir. É Deu ruim certo, isso, hein? né? De ficar equilibrando o celular, eu também fiquei com alguma dificuldade. Achar o enquadramento e manter o enquadramento, não é? Mas que bom que Ah lá. você aceitou. Oi, Nina. Que bom, que bom, que bom. Aí eu Então que é isso, agradeço. que bom que você aceitou o nosso convite. Eu queria agradecer a você em nome de todo o corpo editorial da revista Temporalidades. Boa Sai, noite, todo mundo que está chegando aí. Vamos chegar, vamos dar uns 2, 3 minutos para a gente esperar o pessoal ir entrando. vamos. E aí a Só me dá gente então um começa. segundinho que eu vou só ver um negócio da conexão aqui. Peraí, porque falhou, deixa eu só ver se tá certo. Vai lá. Pode chegar, pessoal. Essa é uma live que está sendo promovida pela revista Temporalidades. A revista ela é uma iniciativa do corpo discente do programa de pós-graduação em História da UFMG. E hoje estamos recebendo aqui a professora Miriam Hermeto, historiadora e professora de história lá do departamento, que está aqui, como todos nós, vivendo o desafio dessa pandemia, né, Miriam? Acho que Nossa o Senhora. tema ele vai trazer bastante material para nós e, sem dúvida, é de grande interesse de todos os estudantes de história, mas também de todos os pesquisadores que, em geral, estão vivendo o desafio dessa pandemia, né? Acho que Isso aí. isso é um ponto importante. Se você quiser dar boa noite para o pessoal, fica à vontade, Miriam. Boa noite, tô vendo tanta gente conhecida chegando aí. Uns egressos do curso que eu não vejo já tem um tempo, legal. Muito engraçada essa dinâmica, né? Luísa, Matheus. Legal isso da gente entendendo quem que tá aqui. Sabe que isso é o que eu achei diferente com relação às atividades anteriores que eu participei, assim. Hoje, na hora que eu estava acabando de preparar aqui a reflexão para a conversa, eu pensei, engraçado, né? Quando começou a confusão toda e todo mundo, cada um na sua casa e tudo mais, eu me lembro que alguém falou, mas e esse negócio que você vai fazer é uma live? Eu falei, não, live não é comigo, não tem paciência, não. Aí hoje eu me dei conta que é uma live. E que aí é essa ideia da conversa, né? Assim, de uma conversa à distância, que no fim das contas tem sido ao longo desses 100 dias, assim, a possibilidade da gente encontrar as pessoas, né? E assim, e acaba que sai um tanto daquela lógica da mesa, do texto pronto, da reflexão que a gente apresenta fechada, né? Então, em alguma medida, é um pouco mais humano, né? A gente que está convivendo só com os humanos mais próximos, agora vai ter que se adaptar às novas formas de relações humanas. E sem dúvida é o enorme desafio, né? Que eu acho que todos nós estamos vivendo assim e tateando uma solução. Porque, nossa, agora esse É, enquadramento ficou maravilhoso, valorizou muito você, melhorou, né? arrasou. Eu estava com medo do telefone cair, que eu arrumei aquele coisa do celular, mas aí eu achei que ele ia cair se eu fizesse assim, não deu certo, que bom. Então, é um desafio, né? Agora que, por exemplo, eu estava pensando isso, antes da gente ir, né? Enquanto o pessoal está chegando, são 7 horas. Então, é aquela hora em que eu estou sozinha com duas crianças, um está com fome, aí a outra está estudando para a prova de matemática, aí você providencia o jantar, deixa um com o jantar, a outra tá. Eu falei, gente, olha, quem aparecer na live apareceu, que é um pouco essa ideia, né? Assim, nós vivemos dias, e eu acho que esse é um dos desafios, em que o público e o privado já se misturaram de tal forma que é mais difícil, a vida vai ficar mais difícil se a gente começar a tentar separar o que hoje é inseparável, né? Não tem jeito. Assim. Acho que é um desafio diferente do que a gente vinha enfrentando, por exemplo, com as redes sociais. Porque nas redes sociais, público e privado se misturam muito, mas se misturam a partir do que a gente deseja que apareça. Então, você escolhe aquilo que vai aparecer ali. Numa situação como essa que a gente está vivendo, não.
né? É a piadinha da Argentina, que está muito chique, dando uma aula, e o marido aparece de cueca atrás com a cerveja na mão, né? É um tipo de mistura de público e privado que não é escolha, né? É a possibilidade, é o que a gente tem hoje. E que, no fim das contas, eu acho que é o que a gente vai ter que entender que tá bom, né? Vamos fazer as coisas acontecerem ainda assim, porque senão nós vamos ficar isolados. Então não tem jeito, né? Com certeza. Bom, eu acho que a gente pode começar, né? A professora Miriam, a gente combinou de fazer uma fala de 20 a 30 minutos. Eu só queria ver com você, Miriam, e com o pessoal que está aqui assistindo, se a gente desativa ou não os comentários, porque eles vão ficar subindo aqui na sua tela. E aqui, para mim, está bem no seu rosto. Mas eu acho que se para a maioria das pessoas estiver no meu, não tem problema. Mas eu acho que ia ser legal aparecer você. Você acha que a gente desativa os comentários ou não? E ativa depois, na hora de fazer pergunta para as Você está pessoas? perguntando para mim? Para mim é diferente. Isso. Indiferente? Até acho que pode ser legal deixar, porque de repente, como, assim, de verdade, dessa vez eu organizei uma fala que é mais para o diálogo. Então, de repente, até os comentários podem alimentar um pouco a conversa já, para não ficar tão dividido entre 20 minutos e depois a fala e as perguntas e tal. Eu me posiciono aqui, ó, de forma que os comentários não me atropelam, mesmo estando na tela de baixo. Ótimo. Arrasou, então. Chegamos a uma conclusão. Né? Mas aí, então, pessoal, quem está nos assistindo, todos bem-vindos. E fiquem à vontade para enviar perguntas. A gente vai tentar responder a todas, na medida do possível. Então, professora, por favor, o momento é seu. Fique à vontade. Então, Carla, primeiro eu queria, antes até de agradecer o convite, dar os parabéns para as equipes da Temporalidades. E quando eu falo as equipes, assim, especialmente a equipe que acabou de sair, né, a equipe editorial que acabou de sair, que fez um trabalho muito bonito, fez um trabalho muito responsável. As equipes anteriores a ela, que fizeram também um trabalho muito responsável e deram, né, construíram essa trajetória da revista, que hoje é um meio de produção e de comunicação do conhecimento produzido, que é muito legítimo e que eu acho que tem um lugar muito importante nesse campo editorial acadêmico da história, que nos últimos anos veio se especializando de uma maneira tal que dificultou a publicação de pesquisas em processo. Né? Então, assim, eu acho que a Temporalidades traz essa possibilidade por ser uma publicação discente, e uma publicação discente que hoje tem um alcance nacional. Então, é uma trajetória que eu acho muito, muito bonita, muito legítima mesmo, assim, sabe? Muito íntegra. Então, queria começar dando os parabéns às equipes todas. E as boas-vindas a vocês, né? Então, a você aqui que representa a equipe nova, que eu acho que já chega com esses ares de vamos ver o que tem para hoje e o que é possível fazer para hoje e para amanhã. Né? Então, assim, com o cuidado e o respeito à história da revista e, ao mesmo tempo, com um olhar com novos horizontes de expectativa. Então, eu agradeço muito a vocês, fiquei muito feliz com esse convite da gente estar aqui hoje proseando, né? Pensando nesses horizontes de expectativa a partir desse espaço de experiência que é tão duro hoje, né? Assim, que é tão... Se a gente deixar, fica muito árido. Então, que seja essa coisa dessa prosa mesmo. Eu vou rapidamente retomar aquilo que eu estava dizendo antes, aqui, logo antes de começar a reflexão, que é o seguinte. É a primeira vez que eu, como professora e pesquisadora, estou experimentando essa possibilidade, ou esse formato, e acho que você também, né, Carla? Esse formato que hoje é tão popular, que é a live. Né? Que é muito engraçado, que hoje, de 2 meses para cá, ou de 3 meses para cá, ficou tão popular. E eu vou confessar para vocês que, em função dos desafios que me são próprios, né, na pandemia, da minha rotina e das minhas opções de vida, não é um formato que eu consumo. Então, assim, foi engraçado porque de ontem para cá eu falei, deixa eu dar uma olhada no que tem acontecido nesse universo das lives para entender que formato é esse. E acabou que eu achei uma coisa muito curiosa, é a possibilidade, nesse isolamento que a gente está hoje,
de ter uma conversa que seja uma conversa preparada, pensada, colocada a partir de temas e de questões, mas ao mesmo tempo com uma dinâmica que não é a dinâmica fechada que a gente está acostumado na academia, né? Talvez algo que, embora muito público, e a gente não tem muita noção do quão público é, no fim das contas, se assemelhe um pouco à sala de aula, né? Porque aí a gente consegue desenvolver uma reflexão também a partir tanto do diálogo com a pessoa que está na tela, quanto das pessoas que estão assistindo e que podem fazer comentários, né? Porque é diferente, por exemplo, do que eu andei vivenciando nesse último mês com as mesas redondas que são transmitidas online. Porque elas são fechadas, né? É o formato mesa redonda acadêmico mesmo. As perguntas vêm depois, a gente tem a fala articulada e tal. Então, foi pensando nisso que eu construí aqui um argumento para conversar com você e com vocês, né, que estão aí assistindo, mas nessa ideia de que é um argumento que, primeiro, não é fechado, tanto pela natureza da pergunta e da proposta que vocês me fizeram, quanto pela natureza desse formato live, né? Então, acho que assim, começo por aí. Quando você me convidou para a gente conversar, diz claramente, olha, nós estamos pensando nos desafios da pesquisa histórica em tempos de pandemia. Não na contemporaneidade apenas, mas em tempos de pandemia. E aí eu acho que a primeira coisa que é importante a gente localizar historicamente é o que são os tempos de pandemia para nós no Brasil. Porque os tempos de pandemia são globais, né? Então, assim, eu recentemente estava me lembrando de quando, em dezembro, chegou o relato, foi publicado, se não me engano, na Folha, de um professor brasileiro que estava na China e que fez um relato de como estavam os dias de pandemia lá. E que a gente ficou muito assustado, nem assustado, mas assim, a gente lia aquele relato e ele parecia ficção científica. As ruas vazias, as pessoas de máscara, quase ninguém circulando por ali, quem circulava era olhado com uma cara de, olha, você está fazendo uma coisa errada, né? E a maneira como ele trouxe aquilo, soou para a gente, de fato, ficção científica. Em 6 meses, nós estamos vivendo algo muito mais denso e muito mais complicado e complexo do que aquilo que ele descreveu na crônica, né? Que, assim, eu acho que foi, pelo fato de ser um brasileiro, né? Foi a mim o que tocou mais imediatamente em termos de sensibilidade cotidiana para o que poderia ser o isolamento social, no que a gente ainda nem localizava como uma pandemia, porque era algo do contexto chinês. E nós fomos acompanhando as notícias, a dinâmica, o movimento, e vendo outros países arrumando as suas soluções para lidar com a Covid-19, né, o coronavírus e a pandemia da Covid-19, e soluções que tinham a ver tanto com o formato do Estado, né, e a cara que o Estado tem hoje em cada nacionalidade, quanto com a cultura, para pensar assim, para pensar assim uma cultura política daquele país, né. E quando a gente começou a viver isso no Brasil, a gente ficou escancarado para todo mundo o contexto que nós vivemos hoje. Para todo mundo, assim, de uma forma ou de outra, né? Primeiro, que nós não temos nesse país 2 lados, como desde 2, 3 anos atrás se imaginava, que essa realidade é muito mais multifacetada do que imaginávamos, e que o nosso contexto sanitário, a nossa crise sanitária e a crise econômica dela derivada é muito mais grave em função de um contexto político no qual a gente chegou numa possível democracia ou pseudo-democracia, mas, ao mesmo tempo, uma crise de valores absurda, né? Então, assim, acho que isso também é muito chocante para a gente. E eu diria, então, que eu acho que o primeiro grande desafio que a gente vive hoje no Brasil, como pesquisador, mas também como cidadão e como ser humano, é essa crise de valores, né? Eu acho que isso é o que ficou muito escancarado. Como é que, vendo vários países lidando, e países, inclusive, com uma tradição cultural muito semelhante à nossa,
nós estamos vendo vários países lidando de maneira responsável com a crise sanitária e tentando prever ou minimizar o que pode vir de crise econômica e social a partir dela. No Brasil, a irresponsabilidade derivada dessa crise de valores tornou-se algo muito chocante, né, muito truculento. E, nesse sentido, eu acho que talvez seja o maior desafio que a gente tem como ser humano, né? Porque eu acho que aí uma coisa também que eu queria pensar, inclusive relacionada àquilo que eu falei na semana passada, eu acho que o público é muito semelhante, né? Porque é um público muito ligado ao Departamento de História da UFMG, ou a quem dialoga com ele mais diretamente, com o que eu falei na mesa da semana passada no Laboratório de História do Tempo Presente. Eu não consigo pensar na pesquisa histórica separando o pesquisador do sujeito, né, do ser humano, que ele é para além de todas os muros da academia, e, no caso do pesquisador de história, das outras possibilidades de atividade que a gente tem, que essencialmente, inclusive, nos remetem à sala de aula, né? Há outras formas de ação, sim, claro, mas também à sala de aula. Então, acho que isso é um negócio importante, assim. A pesquisa histórica, para mim aqui, não está sendo... Eu não consigo pensar na pesquisa histórica apenas como a pesquisa acadêmica que a gente comunica em artigos, em revistas como a Temporalidade, ou em teses e dissertações. Mas a pesquisa como um princípio. E um princípio que é o princípio da investigação. E que tem a ver com como é que eu vejo o mundo, né? Com a minha postura diante do mundo. Então, aquela postura de olhar para o mundo e querer entendê-lo mesmo, independente daquilo que eu acredito que ele é. Por isso é que eu acho que essa crise de valores, para o pesquisador, e especialmente para o pesquisador de história, é o primeiro grande desafio, é o desafio de base. Porque a gente olha para o mundo e não consegue reconhecê-lo, olha para esse país e muitas vezes não consegue reconhecê-lo a ponto de tentar interpretá-lo, né? Porque estão escancaradas uma série de situações que a gente tentava mascarar ou tentava minimizar, no fim das contas, né? Bom, então isso eu acho que é a primeira coisa. A segunda é que nós queria conversar também a partir de uma mini pesquisa ou mini enquete, não vou chamar de pesquisa, que nós fizemos, tanto vocês na Temporalidades, quanto eu nas minhas páginas pessoais de redes, sobre quais são os desafios que as pessoas estão vivendo. Eu tinha feito um elenco, né, dos desafios, Carla fez o dela, nós conversamos um pouco sobre isso, né, mas fui perguntar, o que as pessoas estão encarando como desafio de fato, nesse momento, para a pesquisa histórica? A resposta foi muito pequena, até, achei muito curioso, assim. Foram respostas muito menos numerosas do que as curtidas para fotografia. Preciso dizer isso, né? Mas o pouco de resposta que nós obtivemos trouxe um resultado curioso. 100% das pessoas disseram que o grande desafio está dividido em duas frentes e tem a ver com o tumulto e o barulho desse contexto atual. Ou a falta de motivação para a pesquisa, ou a dificuldade de concentração para a pesquisa. Então, são desafios pessoais mesmo, no sentido de até biológicos e psicológicos, né, desafios absolutamente pessoais, que têm a ver com o contexto no qual a gente está. Uma pessoa, nessa enquete, disse: quando eu consigo superar esse primeiro desafio, da falta de motivação ou da falta de concentração, me aparece um segundo desafio, que é a impossibilidade de acesso às minhas fontes, de acesso ao arquivo físico e, portanto, de acesso às minhas fontes. E aí eu acho que esse é um outro tema que é importante a gente tratar. Com a popularização das tecnologias digitais e com talvez a difusão de uma espécie de história digital, né, que uma das possibilidades da gente pensar a história digital é exatamente a digitalização das fontes e o amplo acesso às fontes, a gente teve a ilusão de que esse acesso estava muito mais fácil do que efetivamente está.
Então, eu acho que um outro desafio importante para nós pensarmos é esse. Nós estamos tendo que encarar uma realidade que estava mascarada pela ilusão. A ilusão de que as fontes estavam todas disponíveis e os arquivos estavam todos em rede. Não, não estão. Ainda existem muitos arquivos que são os arquivos que a gente precisa ter acesso fisicamente e que muitas vezes precisa ter acesso fisicamente levando a goiabada para a dona do arquivo para que ela permita que a gente entre e cutuque as fontes que não estão organizadas. Eu acho que isso também ficou explícito, né? Isso nos remete, essa fala também, eu não consigo ter acesso ao arquivo, nos remete a uma outra dificuldade, a um outro desafio. Nos últimos 15 anos, talvez, 10 até, né, mas 15 anos, a gente se habituou à ideia de circular muito livremente, em termos não apenas virtuais, claro, né? Foi o tempo em que a gente passou a ter acesso ao computador em casa e ao telefone na mão, com todas as dificuldades, mas enfim, né? Mas também fisicamente. Então, viajar ficou mais fácil, viajar ficou mais barato e a gente começou a circular. Além de ter ficado mais fácil, mais barato, viajar, muitas vezes, tornou-se um imperativo, né? Assim como os programas de pós-graduação passaram a se internacionalizar, e isso passou a ser, inclusive, uma exigência, né, das agências de avaliação, das agências de fomento, nós, como pesquisadores, quisemos e almejamos circular muito mais pelos centros de pesquisa próximos, né? Então, os programas de pós-graduação e os lugares, os núcleos de pesquisa, mesmo que não sejam programas, ficaram muito mais diversificados em termos de composição. E hoje a gente não tem essa possibilidade mais, né? Hoje mesmo, né? Há 3 meses. Circular não está tão simples e muitas vezes a gente se depara com a interrupção de um sonho que é o sonho imediato da pesquisa. Como é que eu vou fazer a minha seleção na pós-graduação no final do ano, se não haverá seleção no final do ano, né? Então, aquilo que eu tinha organizado para que a vida fosse, não é mais. Ou, como é que eu vou permanecer na cidade onde eu faço a minha pós-graduação, se eu vou ter uma série de custos e não vou poder usufruir dos benefícios de estar lá? Então, várias pessoas também já comentaram comigo, olha, eu tive que voltar. Eu voltei para trás, cheguei para morar em Belo Horizonte o ano inteiro, mas aí voltei, porque como é que eu vou vou me manter nessa cidade se tudo que eu posso fazer pode ser feito virtualmente? Então, um outro desafio que eu acho que é importante é esse, a frustração de projetos de vida mesmo, relacionados à pesquisa, né? A Carolina comentou aí agora, um outro, né, que estava aqui na minha listinha também, Carol, porque tem a ver com o que a gente faz, né? Além de não ter acesso ao arquivo, muitas vezes, e disso ser necessário, para quem trabalha com história oral, por exemplo, o acesso ficou inviável, né? Ele não ficou impossível, mas ele ficou quase impossível. A não ser que você já tenha contato prévio com o entrevistado, que você já tenha condição, já tivesse combinado com ele a entrevista e tudo mais, e decida fazer essa entrevista, ou que o seu entrevistado, os seus possíveis entrevistados, mesmo que você não tenha acesso, eles tenham trânsito com as tecnologias, você perde o contato físico, mas pode fazer mediado. Né? Isso que a gente está fazendo aqui. Tem a live, você pode fazer a entrevista à distância. Mas boa parte dos entrevistáveis ou não topam isso, ou não tem o trânsito com as tecnologias. Né? Então, assim, quem entrevista idosos, por exemplo, passa uma hora aperto. Porque não vai conseguir fazer isso. E não vai conseguir fazer entrevista no próximo ano, porque eles estão isolados. A gente ainda fura o isolamento aqui e ali, mas os idosos, por exemplo, eles ficaram inacessíveis, né? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é importante, assim. Existe um tipo de pesquisa histórica, esse tipo que depende do encontro, seja para o acesso às fontes físicas, seja para o acesso às fontes humanas, que vai ter que esperar. E a gente vai ter que reorganizar. E aí vem um outro desafio que eu acho que é fundamental, nós vamos ter que reorganizar os planos de pesquisa, mesmo, né?
Então, isso é uma coisa... E reorganizar controlando a frustração. Entendendo que há algo que está para além das nossas possibilidades. Que há algo que é muito maior do que as nossas possibilidades. E há um outro desafio, eu ainda não cheguei no meu argumento central, mas chego já, mas há um outro desafio que eu acho que é fundamental, que é o fato de que a interseccionalidade nunca esteve tão escancarada. Né? As estruturas opressivas de manutenção da desigualdade nunca estiveram tão escancaradas para a pesquisa histórica. Então vamos pensar aqui nas questões de raça e classe, a história de que o acesso, não apenas à tecnologia, mas a internet rápida, né? Então não é só o equipamento, mas a internet rápida e o acesso, inclusive no lugar da cidade em que isso existe, não está posto da mesma forma para todo mundo. Isso está sendo muito discutido na retomada das atividades em todas as universidades e não sendo discutido nas escolas, a situação ainda é muito grave, porque as atividades estão acontecendo e atropelando as desigualdades. E no caso do gênero, mesmo aquilo que a gente acreditou que estava superado, fica escancarado. Então, em casas onde os casais funcionavam achando que estavam dividindo as atividades e tal, eu tenho ouvido de boa parte delas e lido uma série de relatos, os relatos de quarentena, né, que aí também é uma coisa interessante, né, a organização, a nova organização dos feminismos nos relatos de quarentena tem sido interessantes, das pessoas dizendo, olha, eu entendi que eu dizia que meu marido não ajudava, mas ele só ajuda mesmo. Quem organiza o movimento no Planalto Central sou eu, e se eu não organizar, acabou. E nesse momento, organizar o movimento é muito mais complicado, né? Uma compra de supermercado não leva mais 1 hora, leva 3. Então, fazer esse tipo de atividade e reger a vida doméstica foi algo que, de repente, ficou explícito que, em geral, está colocado na mão das mulheres. Um outro desafio, e é o penúltimo antes de eu chegar no meu argumento, é o fato de que o público e o privado se misturaram completamente. A gente antes tinha alguma possibilidade de atuar em espaços menos privados para a realização das atividades de pesquisa, né? Mesmo que fosse em casa, então era a hora que as crianças estavam na escola e que você tem o seu tempo no escritório para isso. Não existe mais. Nesse momento que nós estamos vivendo, isso não existe mais, né? Então, público e privado estão imbricados de tal forma que a atividade de pesquisa se torna mais difícil do que outras tantas, porque a concentração, e não apenas pelo tumulto do contexto, mas a concentração real, física, é muito mais difícil, né? Não é só uma questão de preocupações a mais, é de ambiente favorável para que isso aconteça. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental, boa parte de nós, pesquisadores de história, atuamos na docência. E atuar na docência, nesse momento, tornou-se um desafio absurdo. Absurdo. Em todos os segmentos de ensino e em todas as redes de ensino. O que significa ser professor hoje? Como é que é possível ser professor hoje? Como é que eu vou dar uma aula à distância se eu não sei o que é dar uma aula à distância? Não é se eu não domino a tecnologia, não tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que eu não sei construir uma relação com os meus alunos à distância. Eu não tenho mais o olhar, eu não tenho mais o toque, eu não tenho mais a resposta imediata e não sei como é que esse diálogo pode acontecer. Eu acho que a gente tem subestimado os efeitos desse tipo de reinvenção na vida da gente. Tem colocado tudo na conta da tecnologia, quando, na verdade, ela é uma parte que nem é tão grande quanto a gente imagina, né? Eu acho que o distanciamento social acabou explicitando essa crise de valores de uma maneira que nos deixou sem rumo. E isso, para a docência, é algo muito grave.
Foi a hora, por exemplo, em que boa parte de nós percebemos a desigualdade social na qual vivem os nossos alunos. E fomos colocados, tanto pelo contexto quanto pela estrutura educacional, na posição de aquele que tem que resolver essa desigualdade, sendo que nós não temos capacidade de fazer isso, né? Nós fomos colocados numa condição grave, inclusive, que é a de ver a crise trabalhista na qual nós vivemos hoje. Então, vários dos pesquisadores de programas de pós-graduação que optaram por não receber bolsa, porque já percebendo a crise econômica que o Brasil viveria, resolveram lecionar, entenderam, organizaram a vida de forma que lecionariam uma parte do tempo, pesquisariam outra parte do tempo. Nesse momento, o lecionar ocupou toda a parte do tempo. E significa a possibilidade de sobreviver, né? E o salário está ameaçado o tempo todo, e a pressão vem do Estado, ou das famílias, ou do coordenador, ou do diretor, que depende da rede de ensino, né? Então, eu acho que esse tipo de pressão também, que está para além da crise sanitária, mas que a crise sanitária agravou, nos deixa num lugar muito fragilizado, né? Bom, mas aí eu chego no meu argumento central, e que tem a ver com a história mesmo, com a nossa concepção de história. Acho importante pensar isso. Eu li um comentário aqui que eu não estou conseguindo ver de quem é, Vanderlei, que a realidade da desigualdade de gênero está sendo muito explícita quando a gente vê, por exemplo, que a produtividade dos historiadores, dos pesquisadores, não é só de historiadores, homens, aumentou durante a pandemia e a das mulheres diminuiu, né? Isso já não... O que foi isso? Só um minuto, gente. Problema em casa aqui. Pessoal, eu acho que a fala da professora Miriam está sendo bastante pertinente em relação aos desafios que a gente está vivendo nessa pandemia. E eu acho que um dos desafios é isso mesmo, de realizar as nossas atividades, acumular funções da vida pessoal de cada um de nós. Acho que essa questão ela acaba atingindo... Aí bateu a cabeça. Nossa. Mas não foi nada sério, a Nina já acudiu, já tá tudo certo. Te interrompi aí? Não, eu estava exatamente dizendo sobre o desafio que é realizar as atividades no ambiente doméstico, acumulando outras funções, que isso que está acontecendo aí é absolutamente normal, assim, né? E foi isso que eu falei, assim, eu resolvi assumir esse risco, é isso que a gente tem para hoje mesmo, né? Assim, eu estou sozinha responsável por 2 crianças há 105 dias, então tem hora que é assim que vai ser. De vez em quando eles vão chegar aqui, dar oi e tal, de vez em quando um vai cair, vai machucar, eu vou ter que falar, pera um minutinho. Nesse caso está tranquilo, que já se resolveram. Mas então, essa desigualdade de gênero já ficou patente no primeiro mês, né? Com as primeiras pesquisas que foram saindo dos periódicos acadêmicos, mostrando a entrada de artigos dos periódicos acadêmicos, como é que aumentou a produtividade masculina e diminuiu a feminina, né? Mas eu ia chegar, então, rapidamente no meu argumento central, que eu acho que me pôs a pensar como historiadora. Quando eu li 100% das pessoas respondendo à nossa enquete simples, minha e da Temporalidades, dizendo que o grande problema hoje é a falta de motivação para a pesquisa histórica ou a dificuldade de concentração, eu fiquei muito tocada, porque eu fiquei pensando, será que num momento de crise como esse, a gente não precisava, não precisava nada, mas enfim, talvez a gente não esperasse estar motivado, em vez de estar desmotivado? Se a gente não dá conta de responder ao que essa realidade apresenta para nós, a pesquisa não tem um papel mais importante do que a gente imaginava antes? E isso não deveria para a gente significar mais motivação? Então me chamou a atenção isso, assim, a desmotivação, mais do que a falta de concentração, que essa sim eu compreendo, mas várias pessoas disseram
da sua falta de motivação para a pesquisa histórica. E aí, sabe, Carlos, isso me remeteu a algo que eu acho que eu venho percebendo há algum tempo, que não é novo, mas que tem se tornado uma coisa grave nos últimos anos. Não é novo historicamente, mas é um fenômeno que, cuja permanência ficou mais aguda nos últimos anos, ou mais patente, que é uma concepção de história com a qual nós, historiadores, ainda operamos, que é muito mais historicista do que nós queremos crer. E que é muito mais, muito menos moderna do que nós queremos crer e do que nós dizemos nos nas nossas apropriações de teoria nos trabalhos que escrevemos. Então, o que eu quero dizer com isso? Para dizer isso, eu vou recorrer ao Henri Rousseau, que foi, inclusive, nesse momento, uma indicação que eu agradeço ao GV, cujo nome eu acabei de me esquecer, que daqui a pouco eu conto. E eu vou ler um trechinho desse livro do Rousseau para poder apresentar o argumento e a gente discutir. Eu deixei ele para o final propositalmente, porque eu acho que é a hora da gente discutir. Ele está fazendo uma reflexão sobre o que é a história do tempo presente, ou o que é a história contemporânea, a partir do movimento do pós-Segunda Guerra para pensar a história. Um momento de crise, um momento de crise de valores, de crise dessa truculência que eu falei, né? Assim, imediatamente após as denúncias do Holocausto, as pessoas perdidas, pensando que mundo é esse no qual eu vivo, que eu achei que isso não existia, e tendo que reinventar suas formas de ver a humanidade. E aí, algo inclusive muito semelhante ao que se viveu no período entre guerras, né? A mesma lógica daquilo que se viveu no período entre guerras. E aí vamos pensar, em condições muito mais áridas, muito mais difíceis, o Marc Bloch produziu aquilo que para a gente é um clássico e que todo historiador já leu um pouquinho, né? Uma apologia à história. Em campo de concentração, pensando exatamente que era preciso pensar que a história tem sentido. Fazer uma apologia à história, pensando que a história tem sentido para o tempo presente. Ele tinha tudo para estar desmotivado, mas ele ficou absolutamente motivado pensando exatamente na legitimidade da história. Algo muito semelhante ao que o seu parceiro fiel, Febvre, fez no Combates pela História, né? Então, assim, pensar no que significa a história num momento de crise como esse que a gente vive. E o Henri Rousseau, nesse livro dele, faz uma referência a um medievalista, que é o Geoffrey Barraclough. E eu queria ler aqui isso para que a gente pudesse conversar sobre esse argumento. Ele vai dizer que essa crise dos anos 50, do pós-guerra, leva o Geoffrey Barraclough a se interessar pelo presente, então ele, medievalista, a se interessar pelo presente e a pensar diferentemente a história. Aí ele cita o autor. Somos invadidos por um sentimento de incerteza porque nos sentimos no limiar de uma nova era, para a qual a experiência anterior não oferece nenhum guia seguro. É exatamente o ponto no qual a gente se sente hoje, né? A experiência anterior não oferece nenhum guia seguro para isso que nós estamos vivendo hoje. E a sensação é exatamente de que nós estamos diante de uma nova era, mas que a gente não tem ideia do que é essa nova era. Isso o Barraclough escreveu em 1955. E o Henri Rousseau desenvolve uma ideia em que sentimos a influência tanto de Tocqueville quanto de Benjamin e que Hannah Arendt retomará em seu ensaio Between Past and Future alguns anos mais tarde. Ele apela a uma maneira totalmente diferente de apreender o tempo presente. Embora seja uma parte cativante da historiografia geral, a história contemporânea tem, segundo ele, outra natureza, por obrigar o historiador a dirigir sua atenção à transição em curso e a utilizar sistematicamente um olhar retrospectivo. Ou seja, é uma visão de história contemporânea que não é a da periodização da história contemporânea, né, após a Revolução Francesa, e que não é também
o resumo empobrecido daquilo que a gente vê sendo tratado como história do tempo presente. A história das 3 últimas gerações. É a história no tempo presente. É a história, independente do tempo que eu pesquiso, pensada a partir do tempo presente. E aí ele vem com uma definição do Barraclough, que eu acho fenomenal para que a gente pense na nossa crise de pesquisa histórica hoje, que para mim é uma crise de paradigma. Né? Ele diz, a história contemporânea tem outra natureza, por obrigar o historiador a dirigir sua atenção à transição em curso e a utilizar sistematicamente um olhar retrospectivo. Abre aspas, citando o autor. A história contemporânea começa quando os problemas que pertencem à atualidade no mundo de hoje tomaram pela primeira vez uma forma visível. Ela começa com as mudanças que permitem, ou antes, que nos forçam a dizer que entramos em uma nova era. Então, o marco da história contemporânea não é a revolução. O marco da história contemporânea vai depender do problema que eu pesquiso e do problema que me move presentemente a pesquisar. Nessa perspectiva, a história contemporânea se refere menos à história de um período do que a uma maneira de fazer. Uma postura que é a de muitos historiadores hoje acerca da história do tempo presente, a qual não se limita nessa perspectiva apenas ao período contemporâneo. Então, eu acho que esse é o meu argumento. O nosso principal desafio hoje para a pesquisa histórica é uma revisão dos nossos paradigmas a partir da crise que vivemos hoje. Dessa crise que o Barraclough identificou lá na década de 50 como climatérica, no sentido de que ela é uma crise mesmo e que a gente precisa assumir um compromisso com os vivos. E que, embora a gente dissesse isso, o nosso fazer história, fazer a história, né, fazer da história, estava muito mais ligado a um compromisso com os mortos. E hoje, a gente precisa reassumir esse compromisso ético com os vivos e conosco mesmos. Então, pensar que toda história é uma história do tempo presente, no fim das contas. E que nós vamos ter que encarar esse tempo presente. Porque pode ser que tudo que a gente estudou até aqui não dê conta de responder aos problemas que nós temos hoje. Né? Eu acho, de verdade, assim, que essa enquete singela, básica que a gente fez, me remeteu a isso, a pensar que o nosso problema é um problema que não é só de valores, é de paradigmas, e de paradigma do que é a história. Então, o que eu queria defender, no fim das contas, é isso. Toda história é uma história do tempo presente. Né? E nós vamos ter que encarar isso agora. Acho que eu falei mais do que os meus 20 minutos, né? Mesmo com a interrupção do acidente doméstico. Mais 1 hora te ouvindo, acho que todos nós, foi muito bom mesmo, agradeço pela sua fala. Eu tenho algumas questões que dentro disso tudo que você falou, eu acho que, não sei se você vai ter a resposta para todas elas, mas talvez você compartilhe com a gente das mesmas indagações e a partir de uma reflexão faça a gente chegar num outro lugar. A primeira delas, eu acho, diz respeito aos nossos sentimentos. É isso que você trouxe, né? Sem dúvida nenhuma, esse momento de isolamento social suscitou e despertou uma série de sentimentos em todos nós. E no meio acadêmico, teve uma pesquisa lá, acho que é da Federal do Rio Grande do Sul, que chama Parenting Science, acho que você já ouviu falar dessa pesquisa, né? Que fez um levantamento bastante significativo. Trouxe dados de que a frustração e a culpa são 2 sentimentos que estão tomando conta não só da academia em geral, de todas as pessoas que compõem esse mundo acadêmico, né? Então, assim, como cumprir os prazos na quarentena? E aí eu tô perguntando isso para você, que é professora... Eu entendi o que você falou, Carla. Desculpa. Como? Travou. Como cumprir os prazos na quarentena? Como você, que tem essa experiência de ser mãe, de estar afastado do trabalho docente para fazer o pós-doutorado, né, lida com isso? Talvez você compartilhar um pouco com a gente da sua experiência. E a outra questão diz respeito ao ensino, que eu acho que a gente tem conversado bastante sobre isso, né, mas eu acho que como que a gente pode pensar na manutenção da qualidade a partir do advento do ensino remoto ou da educação à distância, que é o que vem depois, né, como um desdobramento inicial disso.
Então, duas questões, né? Como cumprir os prazos e lidar com a frustração e com a culpa, que muitas vezes o não cumprimento acaba gerando. E depois, como dar manutenção da qualidade em relação ao ensino remoto. E tem uma terceira questão que chegou aqui agora, que a pergunta é a seguinte: essa revisão do paradigma frente à pandemia não apontaria para uma dimensão ética na atuação do historiador? Essa aqui levantou para você cortar, hein, Miriam? Pronto, né? Aquilo que eu falei, que eu não estava querendo me repetir, mas levantou a bola, vou ter que repetir, né, cara? A questão é necessária. Essa revisão do paradigma frente à pandemia não apontaria para uma dimensão ética na atuação do historiador? Não aponta o quê? Para uma dimensão ética na atuação do historiador. Então, antes de eu responder objetivamente as questões, eu queria fazer uma coisa aqui que eu tinha posto para mim para começar e acabei tomando outro rumo, sabe? Uma das coisas que eu acho fundamentais é o seguinte: nós vivemos tempos áridos e truculentos, mesmo, ok. Mas a maneira como a gente vai vivê-los depende de como a gente olha para eles. Então, eu tenho tentado, e com muito receio de que isso soe autoajuda, espero que não soe, que soe aquela coisa do foco fé e não sei o que lá mais, né? Eu tenho tentado olhar para esses tempos como tempos de delicadeza. Lá do jeito do Chico Buarque mesmo, sabe assim? Tempos de delicadeza no sentido de que são tempos em que é preciso que a gente tenha muito cuidado, em que a gente tenha muita delicadeza no olhar, no pensar, no construir, no identificar os desafios, no identificar as formas possíveis de lidar com esses desafios e identificar as sensibilidades. Uma primeira coisa que eu acho essencial, de verdade, é a gente não perder a dimensão humana de tudo que a gente está vivendo. Nas mínimas coisas, sabe assim? Nas mínimas coisas mesmo. Tem hora que mais importante do que participar de uma live, ou assistir a uma live, porque é isso, as pessoas hoje têm as agendas de live, né? Quem tem condição de fazer isso, que legal. Mas tem hora que mais importante do que assistir a uma live, vai ser conversar com um amigo meu que está num momento crucial desse de culpa e de frustração, porque não consegue cumprir aquilo a que se propôs, e que precisa dividir alguma coisa. Pesquisa é algo que se faz coletivamente. Pesquisa é algo que se faz conjuntamente. E conjuntamente não apenas no desenvolvimento do argumento, na análise das fontes e no debate, que muitas vezes se torna tão competitivo, mas no diálogo. E o diálogo, eu acho, nesse momento, precisa ser o diálogo da delicadeza. De verdade. Então, como lidar com a culpa, com a frustração? Para mim, em primeiro lugar, é isso. Compreendendo a dimensão humana que a pesquisa tem como produção humana. Estando junto e construindo as redes de proteção que a gente precisa e de construção mesmo, sabe? Bom, ponto. Eu diria que esse, para mim, é o ponto básico. Para além disso, como lidar com o não cumprimento dos prazos? Aí eu vou ter que citar o Manuel de Barros, não vou citar um historiador, né? Quem anda no trilho é trem de ferro. Eu sou a água que corre entre as pedras, porque liberdade caça jeito, né? A gente vai ter que se reorganizar. O meu caminho estava dado no trilho, no projeto, no cronograma. Muito bem, o trilho quebrou, está impedido. O trem caiu e ninguém passa no trilho mais. Eu sou a água que corre entre pedras. É reorganizar. Então, se eu tinha uma proposta de fazer 20 entrevistas ao longo desse ano, eu já entendi que eu não vou fazer. O que é que eu posso fazer? Né? Parar e pensar mesmo, objetivamente. E entender que essa frustração é algo que todos nós vamos ter que incluir. Tem uma dimensão dessa frustração que é coletiva. Se eu deixar que ela fique maior do que ela é, para mim, individualmente, ela toma todo o projeto, ela toma toda a
a minha energia, no fim das contas. Então, acho que é isso, é compreender que pesquisa, projeto de pesquisa é uma coisa que existe para ser mudado. E que, nesse momento, todos os projetos de pesquisa de todas as áreas estão tendo que ser mudados. A gente vai ter que entender isso. Por que pedras eu vou correr e que caminhos eu vou achar como água, né? Outro dia a gente estava numa reunião com os orientandos, e eu tive que dizer isso. Eu estava na reunião com os meus orientandos, a gente tem feito reuniões quinzenais. Estou dizendo isso, olha, o que você tem tá bom. Não é o que você queria, não é o que a gente tinha planejado, mas tá bom. Tá ótimo. Para esse momento é muito mais que bom. Tá ótimo. Então, é investir verticalmente. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental é criar mecanismos, tipo terapia cognitivo-comportamental mesmo, TCC, criar mecanismos de concentração. Então, eu vou ter 1 hora por dia para preencher a minha planilha de pesquisa. Cria uma planilha de pesquisa que te obriga a lidar com as suas fontes e a sistematizar os dados das fontes. A gente consegue 1 hora por dia para ver a live ou para mexer no Instagram. Todo mundo tem conseguido, né? E que bom, tem que conseguir mesmo, tá? Não vai nenhum juízo de valor aí. Mas a gente não consegue 1 hora para pesquisa se eu falar, vou sentar e vou escrever 1 hora. Então, vamos tentar construir instrumentos mesmo, objetivos, de sistematização das fontes, de sistematização das leituras, planilha de Excel, o básico, sabe aquela coisa basicona mesmo, que a gente reage tão mal a ela e que é tão necessária? Então, eu acho que talvez seja o momento de fazer isso. Já que eu estou aqui, que eu tenho que fazer algo que é mais mecânico, vamos preencher o mecânico. Toma um tempo para o mecânico, porque depois você vai ter isso como chão para poder fazer as reflexões, né? Eu acabei de me esquecer, acabei não, eu nunca lembro o nome das pessoas, gente, vocês me desculpem, eu só lembro o primeiro nome de quase todo mundo. Um psicólogo, que eu tenho achado uma figura muito interessante, e que eu sei que ele é daqui de Belo Horizonte, e que eu sei que ele atendeu já, inclusive, muita gente lá do nosso programa que trabalha com o bloqueio de escrita, especificamente. Ele chama Robson. E se alguém lembrar o nome dele aí e puder pôr, eu vou agradecer o sobrenome. Ele tem uma série de aulas. Ele fez um curso mesmo, online, que está disponível no YouTube, que trata do bloqueio acadêmico. Eu recomendo, acho o máximo. Para mim, inclusive, tem sido muito interessante. Vira e mexe, eu assisto a alguma das aulas dele. Porque ele trabalha nessa perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, então ele trabalha com tarefas para lidar com o bloqueio de escrita, mas, para além disso, ele trabalha com a historicidade do bloqueio de escrita, mostrando que não é um fenômeno essencialmente individual. Existe uma série de crenças e de representações sobre o que é escrever, sobre a romantização e a sacralidade da escrita, sobre a importância da escrita e a dificuldade que a escrita traz, porque ela é uma mega exposição daquilo que a gente é, no fim das contas, que eu acho que isso, obrigada, Robson Cruz, Luísa. Ele tem um curso hoje disponível, acho que são 17 sessões no YouTube, que eu acho que nesse momento pode ser muito legal. São aí 15, 20 minutos cada aula, e a cada aula ele desenvolve um tema relacionado a essa historicidade do bloqueio de escrita e traz alguns exercícios. Coisas do tipo, um exercício que para mim foi muito legal. Escreve sem revisar. Senta e escreve sem obrigação de revisar. A ideia de que a gente tem que escrever revisando o que escreveu o tempo todo é historicamente construída. Mas muitas vezes ela nos leva ao bloqueio, porque nunca vai estar bom o suficiente, né? Então eu comecei a fazer esse exercício. De vez em quando eu sento e escrevo, ainda que seja um post de Facebook, que não seja escrita acadêmica. É outra coisa que ele disse. O bloqueio de escrita pode se resolver com coisas simples como os posts de redes sociais, né? Você desenvolve um argumento num post de rede social. Sem que você revise, que deixa a tempestade de ideia sair. Segundo, uma outra coisa que ele propõe que eu acho genial. Em vez de dizer, eu vou escrever hoje o dia inteiro, eu tinha muito isso. Nossa, eu preciso de 8 horas para escrever. Se não tiver 8 horas, eu não vou escrever. Escreve 10 minutos.
né? Então, assim, escreve 10 minutos e vê o que saiu nesses 10 minutos. Para de ficar com aquela história de eu preciso das 8 horas, eu preciso da concentração. Opera com esses trechinhos pequenos e reconstrói a sua forma de escrever, né? Ou uma outra coisa que eu acho genial, e que isso para mim, na verdade, sempre funcionou e eu recomendo sempre para as pessoas. Mostra o que você escreveu. Mostra o que você escreveu para parceiros. Pesquisa se faz coletivamente. Ninguém vai ler suas fontes com você, a não ser que seja um grupo de pesquisa que trabalha com as mesmas fontes. Ninguém vai ler suas fontes com você. Mas as pessoas podem topar, ler, e também ninguém vai ler sua tese inteira. A não ser que tenha com você um compromisso de vida, seja seu orientador, ou que seja um colega, um parceirão daqueles assim de vida inteira, não vai ler a dissertação, a tese inteira. Mas trechos pode ler. Quando eu estava escrevendo a tese, eu trabalhei com fontes muito diferentes entre si, em termos de suporte, de natureza e tal. Eu fazia o seguinte: se eu estava com dificuldade de entender se o que eu tinha feito sobre a interpretação que eu tinha feito de uma série documental de periódicos estava complicado, eu mandava para algum colega que trabalhava com periódicos, especificamente. 2, 3 páginas. Lê e vê se teve sentido isso aí, se essa análise tem sentido. Ou com iconografia, que é algo que também, para mim, não é tão habitual, mas eu tinha que trabalhar ali. Então, pegava aquele trecho, 2, 3 páginas, de uma análise de uma fonte iconográfica e mandava para alguém que trabalhava, que é especialista em iconografia. Isso faz com que a gente se alimente do outro, da crítica do outro, da leitura do outro, e que saia do autocentramento. O isolamento na pesquisa, e aí eu não estou falando só do isolamento social, mas que é algo que o isolamento social contemporâneo alimenta. O isolamento na pesquisa faz com que a gente tenha, com que a gente perca a referência do sentido social. Então, eu acho que é isso, assim, buscar formas de se colocar em diálogo o tempo todo. Bom, a manutenção da qualidade do advento do ensino... Rapidinho, deixa eu só fazer um comentário aqui. Talvez a live encerre daqui a pouco, e aí, se cair, eu queria só avisar para o pessoal que está assistindo, a gente vai voltar. Então, aí vocês voltem depois, tá? Caso a Miriam não consiga responder até lá. Tá bom? Tá. Por favor, Miriam, pode continuar. A outra questão, bom, e como cumprir os prazos na quarentena, né? Eu acho que é isso. Primeiro, os prazos foram adiados, né? Assim, a rigor é isso. A maior parte dos prazos foi adiada. Como cumprir os novos prazos? Remodelando as suas pesquisas. Todo mundo vai ter que fazer isso. Todo mundo. E aí, minimiza a frustração, né? Assim, pensa isso. Liberdade caça jeito. Vamos achar novas formas de pensar nas novas possibilidades. Não no novo normal. Odeio a ideia do novo normal. A gente não sabe o que é normal mais e a gente não sabe o que vai virar normal. A gente só sabe que não é como era antes. Bom, a outra pergunta é a manutenção da qualidade do ensino diante do advento do ensino remoto. Então, vou dizer para vocês que eu acho que isso é um desafio, assim, dos maiores, mas dos maiores. O que eu tenho visto? Por que está tão difícil manter a qualidade do ensino? Porque a gente está operando com a Miriam, lógica... só para te avisar que vai encerrar em 20 segundos. Então, acho que é melhor a gente encerrar esse, você responde já na outra. Então, pessoal, por favor, voltem na próxima live. A gente vai encerrar essa e vai começar a outra agora na sequência. Até logo. Beijo.